Olá a todos, sejam bem-vindos a De Olho no Mercado. Hoje é 11 de março de 2021, pregão de quinta-feira, ok? No pregão de hoje, o mini índice ele abriu com um gap de alta, tá? E parou na média móvel de 20 períodos, ok? No gráfico de uma hora, ele parou na média de 200 períodos, tá? Bastante afastado da média de 20. Possivelmente amanhã vai ter um movimento de correção, tá? Que já se iniciou, ou pelo menos um movimento de lateralização sobre a média, tá? Para retomada aí do movimento de alta, tá? Então assim, não é certo que o preço ele vai subir acima da média, tá? Porque ele está em movimento de alta, tá? Então a gente tem que aguardar, né? Porque o futuro só Deus sabe, tá? Ele no gráfico de uma hora ele estava dentro de uma região de lateralização, né? E agora ele está tentando romper a média de 200 períodos. A média de 200 períodos ela é uma forte resistência, tá? Então precisa de bastante volume. Então geralmente o que acontece na imensa maioria das vezes é quando o preço ele vai tentar romper uma resistência como essa e ele está afastado da média, e ele vem fazendo movimentos laterais sobre ela até que a média vai subindo, tá? Então, porque a média móvel ela é o resultado da média dos últimos 20 candles. Então, a partir do momento que os candles são formados aqui nesta região, a média ela vai sendo formada pela média dos últimos candles e nisso ela vai subindo, tá? A formação da média vai subindo até alcançar o preço. Quando alcança o preço, é que geralmente a média, por ela ser um gatilho de compra, ela acaba entrando bastante volume e tem o impulso necessário para que o preço venha romper acima da média móvel de 200 períodos, ok? Então, esse é o diagnóstico, né? Abriu em gap de alta no pregão de hoje, tá? E chegou a ir um pouco acima, mas parou na média de 20 períodos. Permanece baixista no gráfico diário, tá? Nós temos também uma resistência importante. Aqui uma resistência fixa, né? Aqui, onde o preço havia parado de subir por duas vezes, ele subiu, parou de subir aqui. Subiu, parou de subir aqui. Então aqui a gente pode considerar como uma região de resistência, independente da média de 20 períodos, tá? Então vamos ver se vai entrar volume suficiente para o índice romper. Somado ao fato de que o gap de baixa também, formado aqui anteriormente, é também uma resistência, o próprio gap. Então nós temos várias resistências nesta região, né? A média móvel de 20, essa resistência fixa, uma outra resistência aqui em cima, o gap, a região de gap, tá? No gráfico de uma hora, a média de 200 períodos. Então várias resistências tentando impedir o preço de subir. Então vai ser necessário bastante volume aí para que isso aconteça, se for o caso, tá? Né, os fatores econômicos também não mudaram, né? Pelo contrário, né? As mortes aí pelo coronavírus estão só aumentando, o país está entrando em colapso em sua economia, e a exigência aí de lockdowns, etc., se torna maior, né? Inclusive São Paulo vai restringir ainda mais, né? Suspendeu ou não sei se parou as aulas na rede pública, tá? Então essa reagida do índice Ibovespa, né, não se coaduna com a realidade, ou seja, os desafios que fizeram com que, né, o Ibovespa caísse, não foram, na verdade, só esses fatores, mas eles contribuíram. E aí esses fatores eles não alteraram, né, as coisas não melhoraram. Então, assim, né, a gente tem que fazer um paralelo também
com o comportamento dos preços na bolsa, tá? E o que acontece na economia real, tá? E fazendo esse paralelo, não tem nenhum fator, né, que venha corroborar de repente uma reversão de tendência de baixa para alta, tá? No mini índice. Vamos ver aqui rapidamente o gráfico semanal. No gráfico semanal, vamos ver aqui. No gráfico semanal está segurando sobre a média de 20 períodos, tá? Então isso está colaborando, né? Vamos ver aí como vai fechar a semana. Amanhã, né, último pregão, né, sexta-feira. Então vai fechar um doji libélula sobre a média de 20, possivelmente. Mas você pode ver que o volume da semana ainda se encontra baixista, tá? O mini dólar, ele caiu forte hoje, né? O Banco Central continua batendo aí no dólar, tá? Abriu com um enorme gap de baixa e rompeu um pouco abaixo da média de 20. Temos que aguardar porque, né, acaba sendo uma oscilação, porque com o Banco Central atuando, não são os agentes do mercado no dia a dia atuando, tá? O mini dólar, ele tem, né, um player a mais que opera apenas na ponta vendedora, né? Então acaba gerando aí um movimento, uma oscilação maior. Então você pode ver que em momentos anteriores, igual aqui, ó, o candle do dia 19 de fevereiro, ele chegou a cair abaixo das médias, tá? E para depois voltar a subir, tá? Então assim, pegar como fator o fato, o elemento isolado, o fato do preço ter rompido abaixo da média de 20 períodos no gráfico diário do mini dólar, não transforma oficialmente o mini dólar em baixista. Vamos aguardar, tá? Assim como as médias também, elas se comportam como uma resistência forte, impedindo o preço de subir. Aqui é o contrário, tá? Aqui elas se comportam como suportes importantes. Então no mini dólar nós temos aqui a média de 200 períodos no gráfico de 1 hora, né? E que se comporta como um suporte muito forte, tá? E também é necessário ter um volume vendedor suficiente para poder levar esse preço a conseguir romper, tá? Este suporte, ok? Fora que também nós temos uma região, você pode ver que aqui, ó, aqui nós temos uma região onde o preço ele parou de subir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então nós podemos entender que aqui é uma região de resistência, né? Impedir o preço de subir. Quando essa região de resistência ela é rompida, o preço ele sobe, ela vira uma região de suporte, tá? Então nós temos aqui também uma região de suporte fixo. O suporte dinâmico ele ocorre pelas médias móveis, né? Então as médias 220 de 8 períodos se comportam como suportes e resistências dinâmicos, tá? E os locais onde os preços param, né, e são definidos pelo mercado, né, esses momentos assim de interrupção são chamados de suportes resistências fixos, tá? Então aqui na região de 5,52 nós temos um suporte fixo, né, além do suporte dinâmico da média de 20 períodos e da média de 200 períodos do gráfico de 1 hora, tá? Então vamos ver aí, há chances, né, do preço subir para fazer uma correção, né? Vamos ver se o Banco Central vai parar de atuar, se ele já queimou aí bastante dinheiro nessa tentativa de venda, jogando o preço para baixo, tá? O BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, segurou na média de 20 períodos, né? No gráfico de 1 hora ainda se encontra dentro de uma região de lateralização, né? E aí, como disse, vamos ver se vai ter volume suficiente para reverter ou não, tá? O Small, que é o ETF do Small Caps, índice Small Caps, também parou na média de 20 períodos, também numa região de lateralização no gráfico de 1 hora, tá? Vamos ver aqui os papéis que mais subiram e mais caíram.
PPLA11 é o papel que mais caiu, né? Olha só, ontem ele bateu na média de 20 e exatamente ontem eu disse, falei, olha, porque ele foi um dos papéis que mais subiram. Eu falei, olha, essa alta aqui não quer dizer nada, bateu na média, pode voltar a cair. Tem que esperar o romper, esperar as médias se cruzarem, né? E aí você pode ver que caiu hoje, tá? Então, né, nada a fazer, tá? PTBL3 caiu hoje, também não tem nada a fazer. Fez um topo mais alto aqui em cima, fez um fundo, agora fez um topo mais baixo, né? Nós estamos numa região de lateralização, porque ele vinha subindo, e aí quando ele vai parar na média, ele não para, ele cai abaixo da média e forma um topo mais baixo. Vai começar uma tendência de baixa se ele romper aqui embaixo, tá? Que ele fez um topo mais baixo, tá? Agora ele precisa cair e fazer um fundo mais baixo que esse, tá? Então a tendência de baixa se inicia nesse papel se ele romper aqui, região de 8,36, tá? IENAT 3 está bastante esticado, né? Ou seja, bastante longe aí da média de 20 períodos. Então, né, uma correção é normal aí nesse papel, tá? Devido a isso. O IBR4 subiu mais de 17% hoje. Não sei se saiu alguma notícia, o que foi, tá? Subiu bastante. Pode ver no gráfico de uma hora como está afastado da média, né? Vai se lateralizar aqui em cima ou vai cair aqui para retomar o movimento de alta. Por isso que entrar na iminência aqui em cima, né, não é o mais interessante. É possível, sim, claro, mas o stop é longo, né? O seu stop tem que ser aqui embaixo, tá? Porque ele pode ter um impulso aqui, acionar a sua entrada, depois ele cai para fazer correção. Então, tem que ter este cuidado, tá? Não sei se sai alguma notícia, né? Esse papel ele tem, né, pancadas para cima, pancadas para baixo, né? É uma novela porque, né, a Oi tem recuperação judicial, aí vai fazer leilão de parte do patrimônio da empresa, aí forma um consórcio, né? Da última vez que eu vi formou um consórcio da TIM e outras empresas para tentar comprar a parte da fibra ótica, da estrutura de fibra ótica da Oi. E aí não conseguiram, teve problemas lá com o leilão, né? Então assim, né, quem é comprado nesse papel aí fica esperando ele subir para vender, tem a vida bastante complicada, né? Fica nesses altos e baixos. Sem contar que é o seguinte, né? Esse papel aí, a Oi tem recuperação judicial. E aí a maioria, né, vamos colocar aí, mais de 90% no mínimo daqueles que estão comprados nesse papel, estão esperando ele subir para vender. Então é o seguinte, Oi subir e chegar aí, ó, a R$4, R$5, vai ter uma pancada de venda que vai jogar esse papel para baixo, tá? Então assim, ele para entrar em tendência de alta vai demorar. Você pode ver que ele chega aqui, ó, ele chegou na região de 3,80, quase na região de 3,80, já começou a vender, e ó, foi vendendo até jogar ele R$2, tá? Então assim, né, ele chegou aqui em 3,74 e ó, perdeu 44,96%, quase 50%, tá? Então, né, falar, alguma notícia vem e serve como gatilho para esse papel começar a subir, beleza. Quem está comprado quer vender com valorização, né, não quer carregar até subir lá em cima, não tem perspectiva. Então, o comportamento daqueles que estão comprados, né, tem que levar em consideração, tá, no trade nesse papel, tá? Porque todo mundo entra no prédio querendo sair o mais rápido possível, querendo sair na hora que comecem, né, a gritar fogo. Só que a porta de emergência é estreita para todo mundo. E aí fica o pessoal entra, fica todo mundo lá dentro lá, mas assim, de olho na porta, esperando alguém gritar. Aí, né, alguém grita, todo mundo quer sair pela porta na mesma hora, achando que vai se dar bem, tá? E não é o caso, tá? É impossível que todos vão se dar bem. Então, o primeiro a se dar bem é o primeiro a vender, tá?
E aí tem que ver o seguinte, qual que foi o valor que ele comprou, né? Tá 2,54 agora. Então assim, essa alta não configura nada. TCSA3 subiu, também não configura nada, foi uma pancada para cima. E MEL3 subiu, também foi uma pancada para cima, tá? Basta a bolsa começar a subir, né? O pessoal começa a comprar papéis aí começa a virar para cima, como se os fundamentos, né, que eu disse lá, os fundamentos tivessem mudado, né? É impressionante. O SP500 subiu hoje. Eu cheguei a fazer uma projeção aqui no gráfico de 4 horas. Vamos ver aqui. Eu fiz uma projeção de Fibonacci no gráfico de 4 horas e a projeção é em 4.019 pontos do SP500, tá? Então a projeção de Fibonacci dessa tendência de alta é que ele vá romper o topo histórico aí, né? Aqui, ó, em 3.960 pontos e vai atingir aí os mais de a região de 4.000 pontos, tá? Então o potencial aí de alta do SP500 é este. Vamos ver no gráfico diário. No gráfico diário ele se aproxima. Vamos mudar aqui, vamos voltar aqui para o gráfico. No gráfico diário, ele se aproxima. Eu detesto quando essas coisas aqui acontecem. Você passa o mouse aqui e aí fica, né? Enfim, ele está se aproximando da região de topo histórico, tá? Aí no gráfico diário o que acontece? Ele está, né? O MACD está deixando de ser baixista para ser altista, né? Lá nos Estados Unidos está injetando mais de $1 trilhão na economia e tal, e isso aí vai gerar, né? Vai levar os preços a subirem, né? Tranquilamente, vai levar os preços a subirem. Depois vai vir inflação, tal, e pode vir aí um crash, né? Pode vir aí uma crise, uma série de coisas. Mas, né, como eles estão colocando dinheiro na economia, né, o dinheiro que eles estão colocando na economia vai, né, levar os ativos aí a subir, tá? Então, por isso que a projeção inicial é em 4.000. No gráfico diário ainda não formou o pivô, tá? Então, por isso que a minha projeção é no gráfico de 4 horas, tá? Mas formando um pivô aqui, com certeza esse valor aqui vai ser rompido, né? Vai subir com força, né? A não ser que algo diferente aconteça, tá? Que aí acontece isso aqui no gráfico, ele fica, enfim. Nasdaq parou na média de 20 períodos, vamos ver. Dow Jones também subiu forte. Dow Jones também subiu forte. E vamos ver aqui no gráfico de H4, deixa eu ver. Projeção que eu fiz para o Dow Jones no gráfico de 4 horas é em 32.839 pontos, tá? Então tá fazendo aqui um repique na média de 8, talvez possa até fazer na média de 20, mas o próximo alvo aí de Dow Jones 32.839. Então, índices americanos estão em movimento de alta, tá? Em movimento de alta, e os índices americanos. E para fechar, eu vou falar sobre um texto que eu fiz hoje, né, que eu até chamei de Posso Ajudar, que é o seguinte. Para quem quer acompanhar a Grafistas, tá? A Grafistas também está no LinkedIn, tá? Se você tem perfil no LinkedIn, só digitar Grafistas, tá? Que nosso perfil está lá. Então, assim, eu fiz uma enquete no canal aberto no Telegram, tá? E conforme for o resultado da enquete, eu vou abaixar o valor da assinatura, que hoje está R$ 49,90, tá? Então, se tiver pelo menos 100 pessoas, nós vamos abaixar aí para R$ 24,90. E se tiver 200 pessoas, nós vamos abaixar para R$ 19,90. Mas essa você precisa de participar da enquete, que vai ficar aberta até domingo, lá no Telegram, tá? Para a gente ver se tem um número suficiente de pessoas que têm interesse na assinatura, para a gente poder aí então diminuir o valor para alcançar um número maior de pessoas, tá? No ano passado a gente havia subido, né, o valor da assinatura de R$ 29,90 para R$ 49,90, embora seja pouco, né, a gente sabe que isso pesa para muita gente, né? Então assim,
né, enfim, eu falei aqui no texto, eu falei uma série de coisas, pode ler aqui o texto aqui de hoje, né, falando que o dólar sobe, a inflação sobe, o desemprego está alto, né, e quem sofre mais é o pobre, né, então assim, né, o Brasil, a maioria das coisas acabam não prejudicando, né, quem tem uma condição financeira menor, tá? Então, no sentido aí de ir na contramão e poder alcançar mais pessoas, resolvi voltar atrás e diminuir o valor da assinatura, tá? Mas só que para isso, para eu fazer isso, né, eu tenho que ver que pelo menos tem um número mínimo de pessoas interessadas. Então, vá lá no nosso canal no Telegram, tá? E participe da enquete até domingo, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esses foram os estudos de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e até amanhã.